pessoal que está nos unindo, nossos irmãos. Deus abençoe que sim. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles um espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei sobre a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz o Senhor. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor aí? Então, olha só, gente bonita, que essa palavra ainda viva, se cumpra nas nossas vidas também. Como diz o versículo 11 aqui, ó, então disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Então, o próprio texto vai nos dizer o contexto, o significado de toda essa passagem de ossos secos. Os ossos secos, ou os ossos muito secos, que viu o profeta Ezequiel, são toda a casa de Israel. Por que toda a casa de Israel? Porque é Judá e Israel. Toda a casa e Israel. São toda a casa. Não só Israel, o reino do norte, não só o reino do sul, são toda a casa de Israel. Isso tem um significado muito importante e durante a mensagem nós vamos observar isso, ok? Então, gente bonita de Jesus, a gente está vendo a situação de Israel. Uma situação, conforme eles mesmos disseram, uma situação sem esperança. Uma situação que eles disseram assim, nós estamos todos destruídos e sem esperança. A Madeleine colocou esse texto, nos emociona. É verdade, Madeleine. É verdade. Uma situação triste, como dizem os meus amigos lá da Bahia, tem uns pastores amigos meus que dizem assim, calamitosa, uma situação calamitosa, sem esperança, é a situação deles. Quando nós olhamos o contexto da nação de Israel, de Judá, porque você sabe, era um reino dividido. Esse reino estava dividido. Quando Salomão pecou contra o Senhor, o juízo de Deus contra o pecado dele era a divisão da nação. Agora Israel não seria mais um país só, seriam dois divididos, país irmão dividido. Reino do Sul, Judá e Benjamim, Reino do Norte, as 10 tribos. O Reino do Norte depois teve como capital Samaria, e o Reino do Sul, Jerusalém. E você vai perceber que Jesus está sempre transicionando o Reino do Sul, Reino do Norte, o tempo todo ele está subindo para Galileia, Reino do Norte, e depois ele desce para a Judéia, Reino do Sul. A situação era calamitosa, uma situação complicada,
que faz a gente pensar nas nossas cidades, no nosso país, na nossa nação. A situação espiritual das nossas cidades não são muito diferentes da que estava Jerusalém, da que estava Samaria, as duas capitais, quando elas foram levadas a cativeiro babilônico, estavam em um estado de idolatria, de pecado, de transgressão, de todas as formas. O que nós vemos nos dias de hoje é uma criminalidade à luz do dia, violência à luz do dia, conforme era naquela época. Desemprego, idolatria, drogas, prostituição, tanto prostituição adulta quanto prostituição infantil. Nós vemos sacrifício de crianças em nossas cidades. Ainda ontem eu estava vendo uma reportagem de sacrifício de criança que aconteceu aqui em Porto Alegre. Coisas que, com certeza, são abominação diante dos olhos do Senhor. Nós vemos um êxodo do nosso povo para Santa Catarina, e nós estamos observando que as pessoas estão indo embora de Porto Alegre, de Viamão, fugindo para Santa Catarina por causa da violência, por causa da crise, do desemprego, uma condição espiritual falida. Se nós observarmos com a ótica de Deus, com os olhos de Deus, nós vamos observar que há uma condição espiritual falida. Nós não estamos aqui falando mal das nossas cidades. Nós estamos aqui falando mal do nosso país. Vocês entendem isso, né? Nós estamos observando a condição espiritual. Eu estou afirmando a vocês que não é tão diferente de como na época do profeta Ezequiel. A nação vai ser levada ao cativeiro babilônico e Ezequiel vai profetizar durante o cativeiro babilônico. Ezequiel era um sacerdote do templo, que foi retirado do templo e levado para a Babilônia. E lá ele profetizou. Durante 22 anos, Ezequiel profetizou e teve 14 visões. Uma das mais conhecidas, ou a mais conhecida das visões que Ezequiel teve, foi Ezequiel 37. Foi o Vale dos Ossos Muito Secos. Tanto que a mensagem tem como tema hoje um vale de ossos muito secos. Um vale de ossos muito secos. Ezequiel profetiza, exerce seu ministério profético sem templo, já que o templo tinha sido destruído, agora na Babilônia, exercendo seu ministério profético para a nação, e a sua grande luta pode se resumir em duas palavras específicas. A primeira é restauração da nação, e a segunda é unidade, unificação da nação. Ele primeiro queria restaurar, e a segunda coisa que ele queria fazer é juntar. Vocês viram no texto que eu mostrei para vocês na tela, que a profecia era para todo Israel, para todo. Inclusive para vocês que ele vai profetizar aqui, ó, na sequência do texto, a reunião de Judá e Israel. E eles seriam uma só nação novamente. Aquela nação que havia sido rasgada ao meio, tornaria-se nação. Só que, quando ele profetizava tanto a restauração quanto a união, ninguém acreditava. Ninguém acreditava nisso. E eles disseram isso, né? Nós somos o quê? Nós somos destruídos. Isso é impossível de acontecer, porque nós estamos completamente destruídos. E aí, Deus diz assim que abriria a sepultura deles, né? Olha o que eles vão dizer aqui no 11, ó. Então disse, esses ossos são toda a casa de Israel. E olha só o que vai dizer aqui o texto, ó. Olha o que eles dizem, ok? Eles mesmos diziam isso a respeito deles mesmos. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, acabou a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então, percebe-se que eles não tinham esperança de que houvesse novamente a restauração e de que houvesse essa unificação. Eles perderam completamente essa esperança. Então, essa grande luta dele, no versículo 17, vai dizer a mesma coisa. Vai dizer assim, ó, junte-os numa única vara, para que se tornem uma só mão. Vou colocar na tela para vocês aqui. O pessoal que está no Zoom, está aqui, gente, o versículo 17.
E ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer, ó, ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Ajunta-os um ao outro. Vocês acham que é diferente o desafio que nós enfrentamos hoje? A maior dificuldade é juntar os irmãos, unir os irmãos e restaurar nossa nação. Gente, para começar a restaurar nossa cidade. Não vou nem falar de nação. Vamos falar das nossas cidades. Vamos falar dos nossos bairros. Restaurar nossas igrejas. Então, a verdade é que hoje há uma grande dificuldade, como houve naquela época, de restauração e unificação. Restauração e unidade. Quem está entendendo isso aí? Quem está pegando até agora aí o que eu estou transmitindo para vocês nessa palavra? A luta continua grande. A luta era grande na época de Ezequiel. E a luta continua grande em nossos dias. No versículo 22, quem está no Zoom, vai pegar aí. Quem está no YouTube, é só pegar a Bíblia aí. Vai dizer assim, ó, farei deles uma só nação na terra. Não é na terra da Babilônia. É restaurar a terra prometida. Olha lá, nos montes de Israel. E um só será rei de todos eles. Um só será rei de todos eles. E você sabe quem vai ser o rei, né, gente? O rei Jesus. E logo que ele vai falar de Davi ali, profeticamente, lembrando do tempo em que Davi foi rei e reinou em unidade, mas a gente sabe que profeticamente, e Ezequiel era um profeta, está se referindo ao reinado do Messias, que vai unificar novamente a nação e um só. Ele disse, vou fazer vocês uma só nação e haverá um único rei sobre vocês. Nunca mais vocês serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Nunca mais. Nunca mais vocês estarão divididos e nunca mais serão duas nações. Você sabe, Israel, em 1948, voltou a ser nação, em 1952, voltou a ser nação, voltou para a terra em 1948, voltou a ser nação em 1952, conquistou Jerusalém em 1967, e o que nós vemos é que eles são uma só nação. Só que ainda tem territórios que ainda não foram resgatados, ainda está na mão dos muçulmanos. E a profecia é que esses territórios serão devolvidos para a mão do povo de Deus. A profecia está se cumprindo. Antes de 1948, especialmente na Segunda Guerra Mundial, o que todo mundo achava é que eles estariam exterminados. Os judeus seriam completamente dizimados. 7 milhões de judeus foram assassinados. 7 milhões foram assassinados. Todo o planeta, todo mundo na época diziam, já era, já foi, são exterminados. Não há esperança para eles. Os escatológicos, os católogos, diziam que jamais Israel voltaria a ser nação. Os amilenistas, os pós-milenistas, diziam que jamais Israel voltaria a ser nação. E eu tive a oportunidade de ir a Israel. Eu tive a oportunidade de andar em todo o território, fui em Jerusalém. Israel voltou a ser nação. A profecia de Deus está se cumprindo. O que Deus escreveu há 600 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.600 anos atrás, está se cumprindo nos últimos 60 anos. E pode ter certeza, estamos chegando no tempo em que essa profecia vai se cumprir completamente. Porque Deus vai dizer isso para a gente, o porquê. Deus vai deixar muito claro o porquê. Ele vai dizer para a gente aqui, ó, porque foi eu quem disse e sou eu quem faço. Travou aqui, não consigo mostrar isso para vocês. Mas ele vai dizer, foi eu quem disse e sou eu quem faço. Amém? Amém, pastor André? Creio que o nosso estado será resgatado pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! E é isso que a gente vai trabalhar aqui, pastor André, de forma muito interessante. Agora, para que pudesse ser nação, para que pudesse haver restauração e unificação, e preste bem atenção onde eu vou chegar nessa mensagem. Tem tudo a ver com a gente, ok? Para que isso pudesse acontecer, era necessário que eles tivessem que sair do cativeiro babilônico, do cativeiro medo-persa, e pudessem voltar para casa. E vocês sabem, eles vão voltar para casa na época de Zorobabel, na época de Neemias, na época de Esdras,
eles retornam para a terra prometida e começa a restauração, começa a unificação. E isso vai acontecendo, se cumprindo com a profecia do profeta Daniel também, que profetizou que eles voltariam para casa. E então, irmãos, a esperança de que eles pudessem voltar no coração deles era literalmente igual um vale de ossos. Eles não tinham esperança nenhuma de que isso fosse acontecer. Nenhuma. A esperança deles era igual a um vale de ossos. Sabe como? Muito secos. Não era apenas um vale de ossos. Eram muito secos. No versículo 11, repito, ó a fala deles. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Olha só, nossos ossos se secaram, já era. Mas eu quero liberar uma palavra aqui, eu quero que você receba de todo o teu coração. Que isso entre na tua vida como uma semente. Nesta manhã, Deus ainda tem um plano para o seu povo. Deus ainda tem um plano para esta nação. Deus ainda tem um plano para Rio Grande do Sul. Deus ainda tem um plano para Porto Alegre, para Viamão, para Canoas. Pode até dizer que essa terra é a terra da macumbaria. Pode até dizer que essa terra é a terra do espiritismo, do progressismo. Pode até dizer que essa terra é a terra da criminalidade. Podem até dizer que todos estão indo embora. Mas Deus ainda tem um plano para a nossa terra. Só quem crê nisso aqui aí diz amém aí, onde você estiver, querido. Diz aí, querido, em nome de Jesus, Deus tem um plano para o seu povo. Deus ainda tem um plano para o seu povo. Versículo 12 vai expressar muito bem isso, gente. Que coisa fantástica. É o versículo 12 da palavra de Deus. Que vai dizer assim o profeta. Ó. Minha Bíblia travou aqui. Deixa eu cancelar ela aqui, depois eu abro ela de novo. E vai dizer assim o profeta, quer ver? Ó? Profetiza. Olha a ordem, o mandamento de Deus ao profeta Ezequiel. No versículo 12, ele vai dizer assim, por isso, profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Olha a palavra de Deus sendo liberada sobre o povo. Pega mais aí, ó. Pega aí o mais aí. Olha só a sequência do versículo 13, ó. Já coloquei na tela aqui do Zoom, do 12, ó. Profetiza e diz assim, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito, vivereis, e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Desculpa. Diz o Senhor. Profetiza, profetas dessa geração. Profetas desta geração. Deus está nos dizendo, para assim como ele disse para Ezequiel, há 2.600 anos atrás, profetiza. O reino é chegado no Rio Grande do Sul, esse aí, meu guerreiro. O reino é chegado no Rio Grande do Sul, missionário Paulo. Eu creio. E como foi há 2.600 anos atrás, que Deus ainda estava dizendo, levante-se para profetizar. Nos dias de hoje, Deus está dizendo a mesma coisa para a gente. Ainda que a nossa cidade pareça um vale de ossos secos, muito secos, que nós possamos nos levantar para profetizar. Profetizar diante da nossa nação. Obrigado, irmão. Diante da nossa cidade, do nosso estado. Você pode se perguntar, pastor Fabrício, profetizar o quê? Tudo isso que eu falei até agora foi só a introdução, gente. Profetizar o quê? Então, vamos aprender aqui com o profeta Ezequiel, com o que Deus está falando para ele, para a gente poder fazer a mesma coisa, ok? Eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, o que nós temos que profetizar, é a vontade de Deus. Amém? Se você puder escrever, escreve aí, tanto no YouTube, quanto aqui no
no Zoom, escreve aí, profetizar a vontade de Deus. Eu vou ler para vocês o texto, que é o versículo 3 do capítulo 37, que vai dizer assim, ó, versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? A resposta geralmente é sim ou não, mas um profeta dá uma resposta super inteligente. Olha o que ele diz. Respondeu, Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes. Faz lembrar até do profeta Jeremias, que disse, Deus disse através dele, né? Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. E ele estava profetizando exatamente a mesma coisa. Restaurar Israel e voltar para a nação e dar para eles paz. Exatamente a mesma coisa. E Deus disse assim, ó, eu é que sei. É como se Ezequiel soubesse, até porque Jeremias é um pouquinho antes de Ezequiel, eles são contemporâneos, mas Jeremias é um pouquinho antes. É como se ele conhecesse aquilo que profetizou Jeremias. E quando Deus pergunta, por acaso podem reviver esses ossos? E ele é como se ele se lembrasse da profecia de Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz, para dar para vocês o fim que vocês desejam. E ele disse, Senhor, tu que sabes, tu sabes. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Mas se eu disser sim e não for tua vontade? E se eu disser não e também não for a tua vontade? Então, tu que sabes, seja conforme o teu querer, seja conforme o Senhor planeja, os propósitos do Senhor. Quais são eles? Então, humanamente falando, Israel e Judá jamais voltariam a ser nação. Humanamente falando, o Rio Grande do Sul jamais vai ter a maioria do povo dessa terra evangélico. Humanamente falando, é a terra do candomblé, do espiritismo, do catolicismo, das religiões afro, os jovens drogados. Humanamente falando, é muito difícil. São anos e anos de iniquidade. Humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, é complicado. Parece que está tudo acabado. Mas sabe qual que é a resposta que nós temos que dar ao clamor de Deus, aos questionamentos de Deus e à pergunta de Deus? Seja feita conforme a tua vontade, ó soberano Senhor. Tu sabes os teus pensamentos a respeito dessa cidade. Tu sabes os seus pensamentos a respeito deste estado. Tu sabes, então seja feito conforme tu queres. E a pergunta que eu faço a vocês agora é esta: o que será que Deus tem pensado a respeito de Porto Alegre? O que será que Deus tem pensado a respeito do Rio Grande do Sul? O que será que Deus tem pensado a respeito do Brasil? Quais são os pensamentos de Deus? Quais são os pensamentos futuros ou do futuro da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade? Você sabe qual é a vontade dele para Porto Alegre? Você sabe qual é a vontade dele para Canoas? Você sabe qual é a vontade dele para Viamão? Você sabe qual é a vontade dele para Caxias, para Gramado, para Canelas? Você sabe qual é a vontade dele para Pelotas? Qual é a vontade dele para esse estado? Você sabe qual é a vontade de Deus, especialmente para a nossa capital, Porto Alegre? Sabe? Pastor, eu sei, é salvar, é curar, é restaurar. Eu sei, é trazer unidade. Você, já que você sabe, a pergunta que eu faço é: você tem orado por isso? Você tem orado para que a vontade de Deus seja feita na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação? Você tem clamado por isso? Você tem orado? A segunda pergunta que eu faço é: você tem trabalhado por isso? Você tem cooperado por isso?
Você tem colocado a mão na massa? Por isso, para que isso aconteça, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela já é feita lá no céu? Será que nós, como igreja, temos nos posicionado como posicionou Ezequiel, que orou para que a vontade de Deus seja feita, que profetizou para que a vontade de Deus seja feita, que trabalhou para que a vontade de Deus seja feita, fosse feita? Será que nós temos nos posicionado? Ou será que do conforto da nossa casa, nós temos dito por aí que somos filhos de Deus, servos de Deus, que somos evangélicos, que somos crentes, repreendendo o mal? Mas será que nós temos orado e colocado a mão na massa para que a vontade de Deus seja feita? Será que a realidade da maioria das igrejas é essa? Que os crentes das igrejas, na sua maioria, têm orado para que a vontade de Deus seja feita? Que a nossa oração seja essa, ó. Senhor, coloque no meu coração o que está no teu coração. Vou repetir. Que a nossa oração seja esta. Senhor, coloque no meu coração o que está no teu coração. Coloque a tua vontade no meu coração. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E se o Senhor assim bem quiser, pode usar a minha vida para fazer o teu querer. No dia que a igreja se posicionar dessa maneira, você vai ver como Deus vai abrir o túmulo da nossa nação. Como Deus vai abrir o sepulcro do nosso estado. Como você vai ver que a lápide de uma cidade morta, como Porto Alegre espiritualmente, será derrubada. E a vida de Deus e a glória de Deus vai inundar, vai tomar conta de todo esse lugar. E nós vamos poder declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda essa terra está cheia da tua glória. Quem pode dizer amém aí? A pastora Graciela já colocou aí, ó. Então, ore comigo. Diga: Senhor, coloque no meu coração o que está no teu coração. Coloque no meu coração o que está no teu coração. Orar, profetizar a vontade de Deus é mais fácil. Às vezes a gente passa tempo orando, pedindo por algo que Deus não quer. Já reparou? Já prestou atenção nisso? Quando você ora a vontade de Deus, as coisas acontecem. Quando você ora a sua vontade, elas não acontecem. Às vezes você coloca algo no teu coração e você quer porque quer aquilo, mas aquilo não é a vontade de Deus. E você ora, 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 ora e não acontece. Mas quando a gente aprende a orar a vontade de Deus, as coisas literalmente acontecem. Vou arrumar melhor aqui pro pessoal do YouTube aqui. Melhorou. Aí as coisas acontecem. E é isso que Deus quer. Você sabe o que ele faz isso? Ele profetiza o vale de ossos secos, gente. É uma convocação para mortos. Ele está convocando mortos. Quando ele convoca mortos, ele está convocando pessoas sem vida. Pessoas que já estavam declarando que já estava acabado. Vale de ossos secos é um vale de mortos. Ele está profetizando para pessoas sem vidas. E é preciso profetizar a vontade de Deus, porque quando a gente profetiza a vontade de Deus, não importa se as pessoas estão mortas espiritualmente, sem vida, elas vão acabar ouvindo a profecia que ecoa a vontade de Deus. Não importa o quanto essas pessoas estão mortas, espiritualmente falando, não importa. Quando nós profetizamos a vontade de Deus, elas vão começar a ouvir o som do coração de Deus. E quando elas ouvirem o som do coração de Deus,
elas serão ressuscitadas. Que saiamos nas praças das nossas cidades, nas esquinas das nossas cidades, e comecemos a profetizar a vontade de Deus, que ela seja feita nesta nação, no nosso estado e na nossa cidade. Quem pode dizer amém aqui nessa manhã abençoada? Quem pode dizer amém? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês muito importante, eu não quero que vocês levem a mal. Os nossos corações estão cheios de ambições. Os nossos corações estão cheios de vontades. E essas vontades e essas ambições nem sempre combinam com a vontade de Deus. Sabe por que a gente não tem profetizado a vontade de Deus? Por causa dessas ambições. Por causa dessas vontades nossas. Porque nós ainda não decidimos abrir mão das nossas vontades. Nós só poderemos ouvir o chamado legítimo de Deus na nossa vida quando a gente decidir fazer a vontade dele. Profetizar, nós não temos que inventar moda. A nossa igreja não tem que inventar moda. Nós não precisamos disso. Nós só precisamos profetizar a vontade. Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã, gente? Tem alguém que está comigo, que está ouvindo, está entendendo o que Deus está falando através dessa palavra aqui nessa manhã? Se tem, escreve aí, glória a Deus, aleluia. Se tem aí, diga. Amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Gente, basta profetizarmos a vontade de Deus. A criminalidade vai cair. A prostituição infantil vai cair. A prostituição de adultos vai cair. O êxodo do povo indo embora para Catarina lá vai cair. Os sacrifícios, rituais e sacrifícios nas praças da nossa cidade vão cair por terra. Essas pessoas que estão fazendo essas coisas, elas não sabem, mas elas estão buscando a Deus no lugar errado, da forma errada, mas estão buscando a Deus. Mas elas vão ouvir, mesmo mortas espiritualmente, elas vão ouvir o coração de Deus quando nós começarmos a profetizar a vontade dele. Aleluia! Nós vamos ver a idolatria cair por terra no nosso estado, na nossa nação. Oh, aleluia! Já podemos ouvir o som das correntes, diz o pastor André, caindo por chão, em nome de Jesus. É isso aí, pastor, em nome de Jesus. A pobreza, a miséria vai cair por terra quando a vontade de Deus for profetizada. Há um homem, uma mulher, um jovem, uma criança aqui que esteja disposta a profetizar a vontade de Deus aí. Em nome de Jesus, é o que Deus espera. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em segundo lugar, que nós aprendemos aqui nessa manhã, é que nós precisamos profetizar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, profetizar a vontade de Deus, que está no coração de Deus, que Deus coloca no nosso coração, que está no coração dele. Em segundo lugar, que nós profetizemos a palavra de Deus. E nós vamos ler o versículo 4, porque no versículo 4 vai dizer bem, olha só o que diz. Dize-me ele, profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Gente, o comando de Deus continua o mesmo. Profetiza a palavra. O comando de Deus é o mesmo de 2.600 anos atrás. Não mudou. Profetiza a palavra. Que palavra? Palavra do Senhor. Profetiza a palavra do Senhor. Não é para profetizar fofoca. Não é para profetizar intriga. Não é para profetizar falsos testemunhos. É para profetizar a palavra do Senhor. Olha só, queridos. No versículo 7 vai dizer assim, ó. Olha o que vai dizer o versículo 7. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, que se ajuntavam, cada um ao seu osso. Olha lá, pega bem esse 7. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Ou seja, profetizei segundo a palavra de Deus. E houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Um ruído.
um barulho. Isso em outras versões aí. Um barulho que traz unidade. Um barulho que fazia os ossos se juntarem. Um barulho que trazia ossos secos para se juntarem com outros ossos secos para ganharem vida. Nem todo barulho é mau. Nem todo barulho é vazio. É lata vazia. Tem aquele barulho que ajunta. E esse é o barulho de quem profetiza a palavra do Senhor. O chamado de Ezequiel é esse. É um chamado para o corpo. Preste atenção. O chamado de Ezequiel é para o corpo. Unificação. Une o corpo. Esse é o chamado dele. O chamado de Ezequiel é um chamado para trazer vida ao corpo. O corpo do povo de Deus. E o corpo significa vida em comunidade. O corpo significa vida em unidade. O corpo significa comunhão. É aquilo que Deus deseja, que Judá e Israel voltem a ser uma só nação. É aquilo que Deus deseja, que a igreja volte-se a unir por um propósito, a vontade de Deus e a palavra do Senhor. Que a igreja volte a viver como um corpo. Não há nessa terra, escute, não há nesta terra, escute bem porque isso é muito sério, não há nesta terra a maior forma de expressão da presença do Espírito Santo, do amor de Deus e do favor de Deus na vida do seu povo. Não há a maior expressão do que a unidade. Não há. Eu posso dizer para você, Deus revela a sua glória na sua saúde, Deus revela a sua glória na sua prosperidade, Deus revela a sua glória na sua salvação, Deus revela a sua glória de várias formas, mas eu te afirmo, a maior forma de expressão da glória de Deus está na unidade. Jesus Cristo disse isso, que sejam um, que eles sejam um, para que a glória de Deus seja revelada. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que a glória do Senhor seja revelada. Foi a oração de Jesus sacerdotal. A oração sacerdotal de Jesus se resume toda na unidade do corpo. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso em Romanos, vai trabalhar isso em 1ª e 2ª Coríntios, e se você perceber, Efésios, Filipenses, Colossenses, está todo trabalhando a unidade do corpo, porque os apóstolos, assim como os profetas, e você sabe, a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, a glória de Deus é revelada na unidade. Todos eles trabalhavam em cima da unidade. O sonho, o desejo de Deus é que a nação se unisse, é que houvesse unidade. Então Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, vai lá e profetiza unidade, vai lá e declara unidade, vai lá e acaba com a fofoca, vai lá e acaba com a intriga, acaba com disse que me disse, acaba com essas conversas que não valem nada. O seu chamado, Ezequiel, é para o corpo, o seu chamado é para a unidade, Ezequiel. Você não entendeu ainda? O seu chamado não é para dividir. A divisão foi fruto do pecado de Salomão. Mas o seu chamado é unificar, é restaurar, é corrigir o erro de Salomão. Então vai lá, porque a maior expressão de graça, a maior expressão de amor, a maior expressão da glória de Deus nessa terra é a unidade. Se o povo de Deus se une, os ossos secos, ou seja, as pessoas que estão sem vida espiritual, as pessoas que não receberam salvação, quando verem a unidade da igreja, vão se impressionar. Elas ficaram impressionadas na unidade. Elas vão ver uma glória diferente na unidade. Você já prestou atenção? A igreja que você fala bem é aquela igreja que está bem unida? Já prestou atenção nisso? Não importa, não sei nem que tipo de evangelho eles pregam, eu não sei nem o que acontece lá dentro, tá bom? Mas se eles são unidos, você fala assim, cara, aquela igreja lá, hein? Que é isso? Porque por causa da unidade, gente. Por causa da unidade. No versículo 21, é bom que se leia novamente, já tinha lido ele, mas eu quero ler para vocês novamente o versículo 21. Vai dizer assim, ó, versículo 21. Dize-lhes, pois assim diz o Senhor, eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações
para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e levarei para a sua própria terra. Pega essa frase aqui, ó. E os congregarei de todas as partes, e os reunirei de todas as partes. Lá, meu irmão, quem está aí com a mão levantada para mim, para receber uma palavra profética, conforme a vontade do Senhor, profetiza a palavra, eu vou profetizar conforme a vontade. Deus vai congregar de todas as partes desta cidade pessoas na nossa igreja. Deus vai congregar pessoas do estado para o evangelho do Senhor. Deus vai reunir ossos secos. Deus vai trazer pessoas sem vida e vai profetizar o Espírito nelas. Deus vai trazer de todas as partes pessoas para congregar. Deus vai trazer pessoas de todas as partes para congregar. Quem pode dizer amém aí? Oh, glória a Deus. Nábila está acompanhando aqui no YouTube também. Deus abençoe, meu irmão. Deus vai trazer pessoas de todas as partes. Irmãos de Porto Alegre, irmãos de Canoas, irmãos de Viamão. Deus vai trazer pessoas de todas as partes. Irmãos de Camaquã. Deus vai trazer pessoas de todas as partes para congregar conosco. Eu profetizo a palavra do Senhor. Deus vai trazer pessoas de todas as partes para congregar conosco. Está aqui a palavra, ó, na tela aí, ó. Versículo 21. E os congregarei de todas as partes. Deus vai trazer pessoas de todas as partes. Vai ajuntar. Deus vai ajuntar. Deus vai ajuntar. Você pode escrever aí, por favor? Coloca esse Deus vai ajuntar. Fala aí, Deus vai ajuntar. Profetiza aí. Profetiza, você está profetizando a palavra. Você está profetizando a palavra. Profetiza aí, Deus vai ajuntar de todas as partes, de todos os bairros. Último lugar agora para encerrar. Primeiro lugar, profetizar a vontade do Senhor. Segundo lugar, profetizar a palavra do Senhor. Terceiro lugar, profetizar ao Espírito. Versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. Assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetiza ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Guarda essa palavra que eu vou dizer para você. Um corpo sem espírito é um defunto. Quem está entendendo? Um corpo sem espírito é um defunto. Ok? IP é reconhecida como lugar de unidade. Amém? Isso aí, missionário? Escreve aí. Um corpo sem espírito é defunto. Escreve aí. O espírito precisa assumir o seu lugar no corpo. O Espírito Santo precisa assumir o seu lugar no corpo. Isso só será possível se profetizarmos. Venha, ó Espírito Santo. O Espírito precisa assumir o seu lugar no corpo para trazer vida. É isso aí, Silvia. Deus abençoe. A Silvia também está aqui. A irmã Silvia também está aqui no YouTube. Profetiza o Espírito, igreja. Profetiza o Espírito, porque um corpo sem Espírito é defunto. O Espírito precisa assumir o seu lugar no corpo para trazer vida. Ei, entenda. Eu sei que Deus não acha ruim de eventos. Eu sei que Deus não acha ruim de estratégias. Eu sei que Deus não acha ruim da nossa criatividade humana. Mas entenda, tudo isso sem o Espírito é só o defunto tentando respirar. Tudo isso sem o Espírito Santo é só o defunto tentando respirar. Quem está entendendo isso aqui? Quem traz vida para o corpo é o Espírito, não é o evento. Não é a nossa criatividade. Não são nossas estratégias que trazem vida para o corpo. Você precisa deixar isso entrar no teu coração de uma vez por todas. Irmãos, uma das coisas mais tristes que eu ouço
É quando as pessoas se aproximam de mim para dizer assim, pastor, vamos fazer tal coisa para poder animar o povo? Eu falo, como assim? É circo? Quem sabe que traz ânimo é o Espírito. A gente joga bola, não tem problema. A gente faz gincana, não tem problema. A gente brinca, não tem problema. Mas, igreja, não me leve a mal. Não me leve a mal. Quem sabe você pensa assim. E quem sabe você pode até ficar um pouco chateado por eu estar falando isso, achando que eu estou jogando uma indireta para você. Não é, não. Você acha que eu já não cometi também esse erro de achar que eventos, que estratégias, que a nossa criatividade, o jeitinho nosso brasileiro de ser, ia trazer mais ânimo para a igreja? Redondamente enganados, sinceramente enganados. O que traz vida para a igreja é o Espírito Santo. A gente pode marcar torneio de futebol, a gente pode ter, sei lá, a gente pode marcar lazer, a gente pode marcar diversão, a gente pode fazer gincana. Se nada disso tem o Espírito Santo, eu posso te afirmar, é só o defunto tentando respirar por conta própria. Está agonizando lá o defunto e está tentando respirar por conta própria. O Espírito Santo precisa assumir o controle da igreja. A coisa mais difícil que a gente tem enfrentado é levar o povo para orar. A gente tem os nossos cultos de oração, terça e quinta, terça em Viamão, quinta-feira. Gente, a coisa mais complicada que tem. E a gente sofre a tentação, porque vem as pessoas e dizem, pastor, o que nós podemos fazer para que os irmãos possam vir, possam participar? O que nós podemos fazer? O que você acha que a gente faz? Será que a gente oferece um lanche no final? Será que a gente, sei lá, faz... Irmãos, não sei, será que a gente tem que vestir de palhaço? Colocar um nariz de palhaço? Um sapatão de palhaço lá e nada para os irmãos virem? Para os irmãos animarem? Será que é isso que está faltando para os pastores, irmãos? O que vocês acham? Vocês acham que é isso que está faltando para nós pastores? Hã? Vocês acham que para nós pastores está faltando stand-up gospel aí para a gente poder fazer, para animar o povo? O que vocês acham? Hã? Vocês acham que é isso? Eu não estou querendo ofender, não, irmãos. Mas a gente tem que repensar. A gente tem que repensar, porque se a gente entrar num ambiente de diversão e não tiver o Espírito Santo, é só o defunto tentando respirar. Me perdoe se você está chateado comigo, mas é a grande realidade. Entretenimento não significa vida. Entretenimento é só o defunto se batendo dentro do caixão. Só isso. É pecado? Não é. É problema? Não é. Mas sem Deus, sem o Espírito Santo, irmãos, não vai. Então, esse aí, Emerson, disse aí o presbítero Emerson. Irmãos, o Espírito Santo precisa tomar o seu lugar no corpo e trazer a vida. E para isso é preciso aqueles que profetizem ao Espírito. Venha dos quatro cantos. Venha dos quatro ventos ao Espírito. Venha ao Espírito. E que essa palavra que está aqui no versículo se cumpra nas nossas igrejas. Então, eles profetizem, vem dos quatro cantos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Então, nós temos que começar a declarar isso de uma vez por todas. Começar a declarar que a maior e melhor estratégia que nós podemos ter é o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo, sobre a igreja. E que não há maior estratégia de animar o povo do que essa. Não somos chamados para ser defuntos. Um corpo sem espírito é um corpo sem vida. Nós somos chamados para ir em primeiríssimo lugar, clamar pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. E olha só o que vai dizer o versículo 10 de forma fantástica, que se cumpra nas nossas igrejas, ok? Que se cumpra nas nossas igrejas. Olha o que está dizendo aqui, ó. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles. Viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Vou repetir, tão importante que é, porque essa palavra eu estou profetizando sobre as nossas igrejas.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé num exército sobremodo numeroso. Quem é que crê comigo que profetizando ao Espírito de Deus, a vida vai vir e vai se levantar um exército poderoso nessa terra? Quem crê nisso? Amém, Nábila? Amém, missionário Paulo? Estão me acompanhando no YouTube aí, ó. Gente bonita. Deus abençoe. Vamos me acompanhar. Estamos chegando ao final já, tá? Vocês creem nisso? Será que essa palavra que eu estou ministrando está entrando no coração de bom grado? Será que essa palavra está entrando no coração de bom grado? Será que nós estamos prontos para abrir o nosso coração para essa verdade? O Espírito Santo precisa tomar o lugar no corpo. E nós precisamos profetizar. Espírito, vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos, Espírito Santo. Irmãos, por que os irmãos estão desanimados? Porque tem muita gente desanimada. Muita gente me fala, pastor, fulano está desanimado. Por quê, irmãos? Pastor, porque você não faz um trabalho com mulheres? Porque você não faz um trabalho com homens? Porque você não faz um trabalho com jovens? Porque você não faz um encontro? Porque você não faz um retiro? Porque você não faz isso, não faz aquilo, não faz. Será que é isso mesmo, gente? Porque ânimo é vida, né? Ânimo vem da palavra ânima. Não está animado, é a alma, né? Não está animado. Deus soprou o Espírito nas narinas do homem e veio a ânima, a alma, a vida. Só depois que ele soprou nas narinas é que veio vida. Sopra, Espírito. Os quatro cantos sopra sobre nós. Nós não estamos precisando de mais eventos, gente. Que venham os eventos. Vocês estão entendendo? Eu não sou contra. Que venham os eventos. Mas nós não estamos precisando, como prioridade, de eventos, irmãos. O que nós estamos precisando é do Espírito Santo. Sobre as nossas vidas, sobre o corpo de Cristo. Para que nós possamos ter essa aliança de paz. Essa aliança de paz que foi profetizada por Ezequiel. E a gente vai encerrar no versículo 24. Que diz assim, ó. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos. Guardarão os meus estatutos. Observarão. Então, olha só. O meu servo Davi, é lógico, uma palavra profética ao descendente de Davi. Reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos. Guardarão os meus estatutos. E os observarão. Eu acho que o povo de Deus tem que ser um pouco divertido, um pouco feliz, um pouco alegre. Tem sombra de dúvida. Essa alegria do Senhor é a nossa força. Mas nós não vamos andar no entretenimento, nós vamos andar no juízo de Deus. Nós vamos guardar os feriados para fazer festas e encontros e retiros apenas. Nós vamos guardar os estatutos de Deus. Nós vamos observar o calendário para poder fazer. Nós vamos observar os estatutos de Deus. E as outras coisas nós podemos fazer, mas como consequência. Consequência porque a nossa prioridade é profetizar o Espírito Santo. E se cumpre essa palavra, o povo será um só e terá um só pastor. Esse um só pastor se chama Jesus Cristo, que opera na igreja através do Espírito Santo de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra nessa manhã? Vamos orar então? Ore comigo, por gentileza. Senhor, coloca no nosso coração o que está no teu coração. Troque a nossa vontade pela tua vontade. Seja feita a tua vontade nessa terra, em nós e através de nós. Seja feito o teu querer. Como o Senhor ensinou, ordenou ao profeta que profetizasse a tua vontade. Nós profetizamos, seja feita a tua vontade. Como o Senhor ordenou e mandou que o profeta profetizasse a tua palavra, nós profetizamos a tua palavra. Como o Senhor ordenou que o profeta profetizasse ao Espírito, nós profetizamos ao Espírito Santo. Venha sobre as nossas igrejas. Venha sobre nós.
e traz vida. Nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Amém, amém, glória a Deus. Amém. Aleluia, gente. Aleluia. Glória a Deus por isso. O meu desejo é que o Senhor abençoe a tua casa. O meu desejo é que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor venha, cubra você de bênçãos, cubra você da graça dele, cubra você do poder dele. Que o Senhor abençoe a tua saúde. Que o Senhor abençoe a tua família. Que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre você, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Dando para você ampla suficiência. Em tudo, não deixando faltar. Que tenha sempre a fartura de Deus na tua vida. E a bênção dele te acompanha onde você estiver. E que você seja mais um desses que se levanta para profetizar a vontade de Deus, a palavra do Senhor e ao Espírito do Senhor. Eu oro abençoando a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você Amém, recebe glória a essa Deus.